Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo desta segunda-feira. No programa de hoje você vai ver: seguem protestos de produtores rurais pela Europa. O setor se manifesta contra os planos do governo que pede redução no uso de fertilizantes. José Luiz Tejão comenta o assunto. Mapa da ONU coloca São Caetano do Sul no primeiro lugar do ranking entre os municípios brasileiros com desenvolvimento mais sustentável. E em entrevista ao vivo, vamos falar da chegada da internet 5G ao Brasil e dos impactos no agronegócio. Está no ar o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje apresentando o grande vencedor da primeira edição do Desafio da Pecuária Responsável. As propostas envolveram requisitos como boa nutrição, saúde, ambiente, conforto, comportamento e bom estado mental dos animais. A premiação aconteceu na capital paulista. A primeira edição do evento teve como foco o bem-estar animal. No palco, 10 finalistas com projetos que demonstraram na prática uma pecuária responsável. Esse primeiro ano do Desafio da Pecuária Responsável, a gente optou em trabalhar a questão de bem-estar animal. É algo que nós percebemos de toda a cadeia, uma oportunidade de poder comunicar, divulgar boas práticas de produção, de manejo ligado ao bem-estar animal. E a ideia do desafio é realmente acreditando que as pessoas podem fazer a diferença nesse sentido. Foi daí que a gente desenvolveu o conceito de lançar os projetos. Foram 73 projetos inscritos e avaliados que levaram em consideração o bem-estar animal. O que vocês viram hoje aqui são projetos que não são projetos mirabolantes ou muito difíceis de serem implementados, né? São projetos totalmente executáveis e era um dos critérios nossos de seleção para a parte de finalização. Então eu acredito que o grande benefício ao produtor é ele entender que o que ele tem a oportunidade de assistir aqui ou ver aqui são coisas que podem ser aplicadas em qualquer tipo de produtor, em qualquer tamanho de produção. Seja ele tenha 50, 100, 1.000, 2.000, 100 mil animais, né? São realmente processos, procedimentos que permitem ter o melhor bem-estar dos animais. Dentre as ideias inscritas, apenas 4 estavam na disputa pelo prêmio de R$15 mil. A votação do melhor projeto aconteceu durante a cerimônia. A vencedora foi a pecuarista Rúbia Barra, com a elaboração de um POP, procedimento operacional padrão, no qual descreveu boas práticas para a vacinação de bovinos. A gente começa descrevendo esse POP desde a forma de como manejar os animais, todos os cuidados com a higiene na hora da vacinação e também os cuidados na questão da gente condicionar esses animais para que eles possam não interpretar, né? Que ele passar pelo tronco e ele vacinar, ele relaciona isso a um procedimento que cause dor. Por isso, antes de cada processo de vacinação, eles passam pelo tronco sem nenhuma intervenção que cause ali um desconforto para ele. Nós conseguimos reduzir consideravelmente os abscessos na fazenda, né? Nesse manejo, a gente, de um lado, a gente faz a vacina contra a fitosa e do outro lado a gente faz a aplicação de vermífugo. Do lado das vacinas, o nosso melhor desempenho, nós conseguimos 94% de redução dos abscessos e no lado do vermífugo a gente conseguiu 100% de redução dos abscessos. Ana Luísa Velasquez, do Rio Grande do Sul, mostrou como a qualificação da mão de obra rural pode mudar o cenário do campo com a iniciativa Escola no Campo. A nossa proposta é qualificar e desenvolver as pessoas que atuam na cadeia pecuária. Então, num sentido sistêmico, amplo, compartilhando ideias, experiências, tanto das pessoas que atuam no campo, quanto das pessoas que estão na parte gerencial das fazendas, estâncias. Então, de uma forma onde a gente integra e olha o sistema como um todo. Então, trazendo educação, conhecimento que por hora às vezes acabam não chegando no campo
e a gente busca que todos estejam engajados, felizes e se sentindo pertencentes, através da ferramenta principal que a gente acredita muito, que é o conhecimento. Teve iniciativa de São José dos Campos, interior de São Paulo, que mostrou a importância de priorizar o atendimento e cuidado a bezerros guachos através da guaxaria. A guaxaria foi feito um ensaio numa propriedade no interior de São Paulo, a São Clemente Agro, e a gente conseguiu um resultado muito significativo. Frente ao ano anterior, em que os guachos foram desmamados com uma discrepância de 60 quilos de diferença quanto aos bezerros ao pé, depois de implementada a guaxaria e passado por todo o processo, esse ano os bezerros desmamaram em igual potencial, tanto de desempenho quanto genético. Não era possível, dessa forma, depois de passados pela guaxaria, você diferenciar o bezerro guacho do bezerro criado ao pé. Eles saíram em igual desenvolvimento. Também foi apresentada uma proposta com foco em bezerros de corte, com uma área de lazer estilo playground para reduzir o estresse no período de desmame. Então, esse projeto ainda é uma ideia, né? Mas baseada em todo o estudo, algumas coisas que foi colocado em prática, que ele foi colocado em prática de forma parcial. Eu espero que isso reduza o estresse dos animais, consequentemente melhorando a imunidade deles, melhorar a interação do bezerro com o humano, isso vai refletir no comportamento e nos próximos manejos da vida dele. E também, claro, né, vai refletir no desempenho desse animal. Ele vai ter um desempenho, espera-se, de adicional de 100 gramas por dia. Sem dúvida nenhuma, o prêmio, na verdade, é um reconhecimento, mas muito mais do que ele, é o network que existe, a conexão. Dentro desse grupo hoje, nesse encerramento, nós temos mais de 70 pessoas, diferentes elos da cadeia. E essa conexão vai permitir que todo mundo falando e de uma forma uníssona pode permitir a crescer aquele projeto que é uma ideia, que era uma ideia, virou um projeto, virá algo muito mais relevante e impactante para toda a sociedade. Então a gente espera aqui, com essas apresentações, e a gente já percebeu aqui através das interações, muitas pessoas interessadas em como fazer isso, promover numa escala maior. E é isso que a gente espera, porque isso pode ter impacto positivo amanhã na questão de bem-estar animal. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel oferece condições especiais. Steel. Foi dada a largada e o sinal da NET está liberado nas principais praças pecuárias do nosso país. Não fique de fora dessa. Sintonize agora mesmo os canais 197 e 697 e tenha aí na sua casa uma programação completa sobre agropecuária. Canal do Criador, a TV do pecuarista brasileiro. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. Um país para sustentar, o agro não pode parar, fazer a economia girar. Tudo pronto, filho? Tudo. Agendou os pagamentos? Feito. Encomendou a ração? Feito. Agora só precisa ver o crédito agro. Feito. Contrate Crédito Agro com o BB e conte com a nossa parceria para todo dia. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.
Você perdeu algum episódio da terceira temporada do Seguindo a Comida? Sabia que você pode assistir a todos os episódios e temporadas no Now? É isso mesmo! Basta entrar na plataforma Now, procurar por Canal Rural e aproveitar todos os nossos conteúdos. Não fique de fora dessa! Além de todas as temporadas do Seguindo a Comida, você encontra muito conteúdo para assistir onde e quando quiser. Aproveite! Planeta Campo está de volta, agora com o nosso áudio aqui restabelecido. Pedimos desculpa aí pela falha, mas já está tudo funcionando novamente. E o assunto agora é 5G, porque quase 8 meses após o leilão do 5G, a tecnologia estreou no Brasil na última semana, mais especificamente em Brasília, no Distrito Federal. Aos poucos, a tecnologia deve começar a figurar em outras capitais do país até 29 de setembro, prazo estipulado pelo Conselho Diretor da Anatel. O 5G vai trazer melhorias para todos os setores e para o agronegócio, evidentemente, não vai ser diferente. Com a tecnologia 5G, vai ser possível solucionar entraves que existiam para a digitalização e também vai acabar promovendo melhorias em produtos e serviços, fazendo uso racional dos recursos naturais. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com James Snides, que é líder de contas do agronegócio. James, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar algumas informações sobre o que o 5G pode significar para o agronegócio brasileiro. Nós que agradecemos, ainda mais para falar de um assunto aí tão importante, né, para o homem do campo. Agora vamos tentar entender, né, como que o 5G vai mudar a forma de fazer negócios no agro, James? Uma pergunta muito interessante, Sara. Quando a gente olha no retrospecto aí rápido, na época do GPRS, ED, 3G, 4G, ou seja, as tecnologias que antecederam, né, o que a gente está chamando agora de 5G, a ênfase de aplicação dessas tecnologias estava muito pautada, talvez, na comunicação no sentido mais básico, ou seja, as pessoas se comunicarem. Talvez poderíamos dizer que é um papel mais recreativo da comunicação, compartilhar vídeos, imagens, textos. Isso aconteceu ao longo dessas 4. O 5G, ele muda de patamar o alcance do que pode ser compartilhado. E aí eu acho que atrai as empresas. E eu acho que é um ingrediente que muda de forma assim, assustadora o campo de aplicação que se tem. As empresas vão olhar para essa comunicação de uma maneira, assim, pensando em negócios. E aí eu vejo que o 5G, ele mais do que um habilitador para uma série de mudanças que vão acontecer em vários setores da economia, mas aqui a gente está falando do agronegócio, eu acredito que vai transformar os negócios, além do aspecto de desenvolvimento econômico, social, que vai acontecer no campo. James, agora conta para mim, com essa tecnologia de 5G vai ser possível aumentar, né, ainda mais a produtividade sem expandir a área? Isso vai ser possível também em função da 5G e como? Legal, eu já faço um link com o último comentário da última frase que eu disse, que é a ênfase nas empresas. As empresas olham para o 5G e, como todos nós sabemos, as empresas versam resultado. E como que elas obtêm resultado? Notadamente, aumentando o lucro ou minimizando custos. Quando a gente pensa numa operação integrada, aí podemos citar como exemplo grandes propriedades rurais, onde se tem ali, como exemplo, operações logísticas complexas, seja para fazer manutenção das máquinas e equipamentos, para um processo de plantio. Quando eu tenho o 5G disponível numa propriedade rural e eu consigo integrar máquinas, equipamentos, até mesmo o apontamento de atividade das pessoas com o monitoramento disso em tempo real, ou seja, a capacidade de coletar dados em campo, seja por input manual ou por meio de extração aí de uma instrumentação, um sensor. E eu tenho uma camada para processar esses dados, né, que a gente poderia chamar de análise desses dados. Observe que eu consigo fazer mais com menos e em tempo real, o que hoje é praticamente impossível de se fazer dependendo de comunicação praticamente offline. Eu coleto o dado em campo e tenho um delay antes de fazer uma análise para voltar e aplicar isso ali em tempo real.
Agora, James, a gente está falando, né, da chegada do 5G na semana passada em Brasília, até dia 29 de setembro nas capitais, outras capitais. Quando que o produtor deve ter a 5G disponível no campo e de que forma que ele vai procurar por isso? Como que vai ser esse processo? Essa pergunta, eu diria que é a pergunta de ouro. E aí, para o produtor que nos ouve agora, é onde nós faríamos talvez a recomendação-chave. A tecnologia 5G, ela é habilitadora. Como que eu vou aplicar ao desafio da minha propriedade rural, do meu negócio, é o X da questão. E aí a nossa recomendação para o produtor, né, para os empreendedores do campo, é que se faça um estudo, né, pormenorizado de quais são os desafios que eu tenho no meu negócio, para, a partir daí, construir um plano onde eu possa utilizar o melhor que essa tecnologia pode oferecer ali para a minha propriedade rural. Por que eu digo isso? Vai depender muito daquilo que é a missão do produtor, né, do fazendeiro, né, do empreendedor do campo. Ele tem, às vezes, conhecimento prévio de algo que ele quer melhorar, seja relacionado à produtividade, seja relacionado à segurança das informações, do controle da produtividade no campo. Então, essas diretrizes são fundamentais para estruturar um plano de como utilizar o melhor que o 5G pode oferecer para ele no campo. Que bom que a tecnologia aí seja muito bem utilizada e ajude o setor a se desenvolver ainda mais. James Cisnedes, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Até mais. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E estão abertas as inscrições para o edital Conectar para Transformar, promovido pela BASF. Serão patrocinados projetos com foco em empregabilidade, educação científica, educação ambiental e proteção dos recursos naturais, além da biodiversidade. Os projetos sociais e ambientais selecionados serão implementados em 2023 nos municípios de Guaratinguetá e São Bernardo do Campo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de agosto desse ano, até às 18 horas, pelo link conectarbasfbr2022.prosas.com.br. E a ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou um mapa de desempenho dos municípios brasileiros que leva em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa foi criada pelo Instituto Cidades Sustentáveis e avalia a performance de todos os 5.570 municípios do país. Com isso, o Brasil se torna o primeiro país do mundo a fazer esse acompanhamento, de acordo com o Instituto. Vamos conhecer os 3 principais municípios considerados mais sustentáveis de acordo com as ODS. Em primeiro lugar está São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, que se destacou aí pela preservação da vida na água, saneamento e energia limpa e acessível. Em segundo lugar, também do interior de São Paulo, está Jundiaí, a cidade bem pertinho aqui da capital, que está bem ranqueada pela preservação de águas e saneamento básico, além de bom desenvolvimento da indústria, inovação e infraestrutura. Valinhos é a cidade também paulista que ocupa o 3º lugar no ranking, especialmente por promover energia limpa e acessível e desenvolver ações contra a mudança global do clima. Ficou curioso para saber como é que a sua cidade está no ranking? Então é só acessar, né, o site que aparece aqui na tela, é idsc.cidadessustentáveis.org.br. Mudando de assunto agora, os protestos de produtores rurais estão fortes pela Europa. Há algumas semanas, manifestações estão sendo registradas na Itália, na França e na Holanda. Centenas de agricultores holandeses foram às ruas, levando tratores e bloqueando centros de distribuições de supermercados. De acordo com a agência internacional Reuters, os produtores se manifestam contra os planos do governo, que solicita a redução no uso de fertilizantes nas propriedades. Agora a gente vai falar sobre esse assunto com o especialista em marketing rural, grande José Luiz Tejon. Boa tarde, Tejon. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Um prazer falar com você. Boa tarde, Sara. Prazer meu estar com vocês aí nesse canal que admiro. Maravilha. Agora, Tejon, traz um pouquinho, né, desse panorama geral de como é que está a situação por lá, como que você avalia esses últimos fatos que a gente acabou de relatar. Olha, Sara, a gente tem sempre tratado que agribusiness é um complexo agroindustrial muito amplo. São cadeias produtivas enormes e, na minha opinião, avaliar impactos ambientais
Você não pode só olhar para os agricultores. É necessário olhar tudo que antecede os agricultores, o transporte, desde as minas de fertilizantes, todos os impactos que antecedem agricultores. O que ocorre dentro da porteira das fazendas e depois o que acontece de impactos ambientais no pós-porteira das fazendas, que é gigantesco. Estudos que a gente teve acesso aqui no Brasil de impactos ambientais ao longo da cadeia produtiva mostraram que os impactos originados dentro das fazendas correspondem a não mais do que 25% do total dos impactos. Então, eu creio que uma coisa é muito importante, colocar a carga, a responsabilidade, no caso aí do desejo dessa área do governo holandês de reduzir em 95% a emissão de óxido de nitrogênio até 2030 e também amônia nos fertilizantes, onde esse óxido de nitrogênio, inclusive, é muito derivado do esterco, dos dejetos, né, da proteína animal. Portanto, é necessário usar um olhar de sustentabilidade ambiental ao longo da cadeia inteira para que não coloque a carga total da necessidade de cuidados evidentes, importantes ambientais, nas costas exclusivamente dos agricultores. E aí dá isso, dá uma revolta, não é, Sara? Você vê que eu dou aula na França, tenho contato com produtores europeus, eles reclamam muito da pressão, e além da pressão, a velocidade com a qual se quer que os agricultores se adaptem a inovações, a visões, que aqui no Brasil nós temos, inclusive. Temos aqui um plano de agricultura de baixo carbono, temos integração lavoura-pecuária-floresta, nós temos coisas aqui no Brasil muito bem adiantadas nesse quesito aí. Mas imagine querer que os produtores sejam verdadeiros velozes, né? Super-homens, Mulher Maravilha, que vai fazer em 2, 3 anos uma transformação gigantesca. Isto é algo que fica sendo inaceitável e dá esse tipo de confusão aí que está armada na Europa, Sara. Ou seja, como você comentou, né, no início da sua fala, o governo europeu está declinando essa responsabilidade ambiental para os produtores nesse caso, né? E tem também, como você também comentou, o restante aí dos elos da cadeia produtiva que devem ser levados em consideração também, né? Sara, precisa análise ambiental na cadeia produtiva para o negócio, tem que envolver tudo o que acontece antes da porteira, o que acontece dentro da porteira e o que acontece depois da porteira das fazendas, inclusive chegando até o consumo final, desperdício, consumidores. Aí você passa a ter uma real visão de administração ambiental e não pode ficar chamando e colocando os agricultores como sendo os patinhos feios da história ou como sendo os responsáveis por isso. Se precisa mudar e quer mudar os aspectos da fertilização, que a ciência atue, que o crédito venha, que o setor agroindustrial pós-porteira estimule, ou seja, agricultor não pode ser largado ao léu e com a carga toda exclusiva nas suas costas. Tá? Isso está errado sob os fundamentos do que é gestão de agronegócio, Sara. Ainda mais em um cenário que o mundo precisa de muito alimento, né, Tejon? Pois é, eu vejo que, inclusive, a Alemanha foi um dos países que iniciou biodigestores, né, bioeletricidade a partir dos dejetos. Esse campo do biodigestor, do biometano, do biofertilizante é um campo maravilhoso para o ponto de vista de redução de impactos ambientais. No Brasil vai crescer extraordinariamente também isso. E lá eles têm, eu vi iniciativas dizendo precisamos resgatar consideravelmente a produção do biogás natural e renovável dentro das fazendas. Este caminho, por exemplo, é um caminho extraordinário para atender aí o desejo dos ambientalistas mais fervorosos do mundo. Então, tem que fazer isso, dar apoio, educação, estimular e permitir que todo mundo consiga fazer essa transformação para o biogás, que é realmente maravilhoso. E aqui no Brasil vai crescer muito, tu sabe. José Luiz Tejon, obrigada pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui no Planeta Campo. Uma ótima semana para você. Obrigado, Sara. Obrigado a todos.
E antes de encerrar o programa de hoje, a gente fala do uso insustentável de espécies silvestres que pode ameaçar a oferta de alimentos e a geração de renda de determinadas sociedades. Bilhões de pessoas, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, dependem de espécies silvestres de plantas e animais para alimentação, saúde, energia, geração de renda e recreação. Muitas dessas espécies estão em declínio, ameaçadas pela exploração excessiva e pelo comércio ilegal. E, de acordo com especialistas, as populações rurais dos países em desenvolvimento são as mais vulneráveis a esse tipo de uso insustentável. Isso porque a falta de alternativas faz com que as pessoas sigam explorando espécies que já se encontram em risco. Fica o alerta, então. E com isso, a gente encerra o Planeta Campo desta segunda-feira, desejando para você uma excelente semana. Até amanhã!